Axé para todo mundo. Vamos tirar algumas dúvidas aqui que chegaram através do, do MSN e de cartas também, né? Acho que são fãs aí querendo dar para mim, coisa parecida. Não sei se é homem, se é mulher, ou seja lá o que for. Mas vamos lá. Hoje é dia 19 de março. Quarta-feira, 2025. Hoje é dia de lixo, de qualquer coisa para ser jogado fora. Mas eu vi lá fora, não tinha praticamente nada. Não sei se o lixo vai passar hoje ou não. Mas tudo bem, deixa quieto. E aí, hoje amanheceu nevando muito forte. Choveu à noite, transformou em neve. Pela manhã estava nevando, ainda tem muito neve em cima do carro, no chão. No asfalto já derreteu, mas ainda tem muita neve e provavelmente a última do ano. E a tendência agora são 11h16 da manhã, amanheceu 2 graus, agora deve estar 5 por aí. A previsão à tarde é nublado. E vou tirar as dúvidas aqui. Fez uma pergunta aqui através de cartas, muitas cartas perguntando para falar sobre novatos no trabalho, né? Como que é o tratamento para com os novatos no trabalho em asilo aqui no Japão. Antes disso, vou dizer aqui que entrou 2 novatas lá no trampo, 2 pato, não é galinha, 2 pato, e trabalha por algum tempo apenas, em termos de algumas vezes por semana, não sei direito. Uma é grandona, uma japa meio grandona, esquisita, que, nossa senhora, não fala nada, fica encarando assim. Ixi, zoado, zoado. E a outra eu não vi ainda, não encontrei a outra ainda. E assim é um anjo. É pequeno, o anjo em si é pequeno, mas é difícil encontrar as pessoas ali, viu? E também dizer que para quem trabalha de Seixain, né, trabalha contratado diretamente da empresa, como é o meu caso, tem direito a 3 folgas. 3 folgas, como é que fala? Planejadas em cada mês. Eu posso folgar 3 dias em dias que eu preciso folgar, eu marco lá e tal. E para quem é pato, né, que trabalha por part-time, aí tem direito a 5 folgas por mês. Você pode escolher 5 dias para você folgar. Eu quero esse. Então, para quem trabalha de pato, é muito bom, né, cara? Independente se tu trabalha 30 dias por mês ou trabalha algumas dias da semana, né? Muito bom, muito bom. Gostei disso. E ontem, né? Anteontem, que foi dia 17, mais um caso de palhaçada vírus lá do ex-policial, pegou a palhaçada. Então estava tudo liberado já e agora voltou todo mundo para os seus quartos e agora está sendo servido a refeição nos quartos. Isso dia 17, 18. Hoje é 19, provavelmente amanhã, quando eu for trampar de madrugada, que amanhã eu vou entrar cedo de madrugada, provavelmente ainda vai estar muito comida nos quartos. Penso eu que até segunda-feira, dia 24. Sei, né? Depende aí. Se não aparecer mais outras pessoas. E ontem, dia 18 aqui, terça-feira, foi a formatura da escola de Menino da Vinci, da galera da sexta série. Da Vinci, inclusive, chegou com muito chorando em casa depois, porque amiguinhos da sexta série não vão mais, a partir de hoje, para a escola. Então, não sei se vão se encontrar algum dia ou não. Mas ele estava muito triste por isso, né? Inclusive, o tal do amigo dele, o Lento, já não vem mais para a escola, né? Agora já está formado no primeiro grau. Então ele não vai vir mais para a escola e ele ficou muito triste de não ter mais o Lento. Agora só o The Flash. Então foi isso que aconteceu, né?
E uma cozinheira, né? Menina que trabalha lá na cozinha. São 3 pessoas, 4 pessoas que trabalham na cozinha, né? Uma menininha ainda que pensei até que ela tinha 17 anos, tem 23. O sobrenome dela é Matsumoto. Ah, aí eu perguntei para ela, você é solteira? Ela disse sim. Aí eu falei, bom, você gostaria de casar com um brasileiro, não? Com casamento internacional? Ela falou, nossa, sério? Eu falei, ué. Você vai lá pro Brasil, meu filho, vixe, você pode escolher a dedo quem que você quer casar. Ela ficou toda feliz, toda feliz. Ela é bonitinha, Kojak? Não posso dizer nem que sim, nem que não, porque ela usa pano de bunda, né? Não tira nunca, né? Eu acho que nem para tomar banho não tira. Não dá para saber, né, cara? Aparentemente parece que é bonitinha, aparentemente, né? Mas não sabemos. Mas é isso. Aí já entrando agora no assunto, até que enfim, depois de 6 minutos, vai entrar no assunto propriamente dito, né? Como que são tratados os novatos nos asilos? Essa é a pergunta que chegou aí através de cartinhas do amor. Como é que são tratados os novatos? Olha, na minha experiência de vários locais aí trabalhados, e em asilos, normalmente a galera novata são bem tratados pelos cuidadores veteranos. Normalmente são bem tratados, com muita educação, né, tal, e realmente, normalmente é assim. Sempre tem uns filha da puta que vieram para esse planeta encher o saco dos outros, que tratam as pessoas meio que dando patada, né? Isso aí existe, em qualquer lugar existe. Então, normalmente são bem tratados, né? É, Aí a pergunta, continuando a pergunta, perguntando se eles são judiados, né? E a pergunta é se eles são judiados, quando são judiados, no caso, se eles são judiados de propósito para que eles peçam as contas. Normalmente, essa questão é muito pessoal, inclusive aonde eu fiquei trabalhando 500 anos, quando entrava gente nova, eu falava para a galera, olha, entrou gente nova, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível com essa pessoa, porque, porra, já não tem gente para trampar. Quando entra, a gente tem que dar valor. Eu falava para os veteranos lá, você tem que dar valor, você não pode estar falando de qualquer jeito, né? Porque dependendo da pessoa, pelo desespero que é uma coisa do japonês, ele já às vezes usam palavras não muito bacanas para ensinar, para fazer, para chamar atenção, seja lá o que for, que acaba deixando a pessoa constrangida, né? A pessoa, principalmente que está começando, né, cara? E eu lutando para que isso não acontecesse lá onde eu estava, e todo lugar que eu vou é assim, eu procuro dar essa assistência para que a pessoa não desista do trabalho pela questão humana, né? Assim, de relacionamento humano. É, Então, aí a pergunta, né? Perguntando se os caras não fazem, quando judiam de propósito, os caras desistirem, né? Sendo que estão tão necessitados de pessoas, porque qualquer asilo que você for, qualquer empresa aí que cuida de idoso, a necessidade de mão de obra é um absurdo de necessidade. Muita necessidade, então, tipo assim, onde que era para trampar 4 pessoas, só tem 2. O problema aí fica cair nas costas dos cuidadores, né? A gente que se fode. Então, se a gente não der valor na galera que entra, a gente só toma no fiofó. Isso aí é uma lógica, né, cara? Então, eu sempre procurei ter esse cuidado. Então, eu percebendo, normalmente as pessoas não têm todo esse cuidado, não, essa profundeza toda. Então, as pessoas muitas das vezes acabam pedindo as contas antes mesmo de começar a se entrosar com os amigos, com os colegas de trabalho e antes mesmo de aprender o trabalho em si por causa dessas questões, né? Eu fui muito, volto sempre a dizer, eu fui muito corajoso, muito determinado e muito sangue de barata por ter ficado no Alcatraz um ano completo, porque fui muito judiado lá, apesar de toda a minha experiência, os caras me judiaram bastante
e esse judio é muito frieza nas suas tanto palavras, quanto ensinamento, quanto amizade, não davam amizade, não dava brecha para você ter amizade com eles, com os veteranos, era uma coisa muito zoada lá no Alcatraz, então eu consegui superar tudo isso, eu mesmo me considero um herói por isso. Aí, inclusive, bom, aí deixa eu ver aqui, essa questão do novato, né? Se eles, tipo assim, é, como dizer, os fila da puta que vieram pro planeta para encher o saco dos outros, né? Perturbar a vida do ser humano, eles têm em todo local, né? Todo local tem isso. Então, se de repente uma pessoa dessa só tá enchendo o saco e o restante todos tendo um cuidado especial contigo, pois tem que, lógico, né? Tem que correr pro lado do bem. E no meu caso lá do Alcatraz, era uma patada aqui, outra patada ali, assim, porra, era quase todo lugar que eu olhava era patada. Então, tipo assim, foi muito difícil por isso, né? Ah, agora, essa questão já emendando aqui a pergunta, tem uma pergunta aqui, qual a diferença, né, do trabalhador japonês para o trabalhador brasileiro, por exemplo, na hora de trabalhar propriamente dito, né, do que eu entendo? Qual que é a diferença? A diferença é que o brasileiro, ele encurta caminho de uma forma, nem sempre fazendo mau trabalho, não. Encurta caminho no sentido, já tem a visão além do alcance, que um japonês tapado, com venda na testa, que é o que a maioria né? Que às vezes tem 500 anos de casa, mas faz o trabalho de uma forma que só faz o trabalho aumentar, ao invés de encurtar caminho. E esse encurtar caminho nem sempre é uma questão, encurtou caminho e está fazendo mal feito. Não, é uma questão simples de logística, assim. A pegada é tipo, era para mim andar 100 metros para fazer alguma coisa, não, ande 50 e faça a mesma coisa. Mas é uma questão de logística clara isso, clara. Dá algum exemplo do que você entende da diferença do brasileiro? A diferença é nessa questão que eu falei, é nessa questão a questão sentimental, a parte, porque com certeza é diferente. Já por aí, começa por aí, né? Lógico. Mas a gente está falando aqui em termos de serviço propriamente dito. Eu vou dar um exemplo aqui. Um, um dos pacientes, né? Vou falar aqui lá do Alcatraz, né? Um dos pacientes que tem a hora marcada com o banheiro. Ele vai fazer xixi, cocô, sei lá, já tem a hora marcada. O paciente já tem aquela hora marcada dele ali, né? Aí o japonês idiota, né, que está há 500 anos, mas ele não tem a visão além do alcance, ele vai fazer a hora de trocar a fralda de milhões de pessoas ali, que acontece, ele vai lá trocar a fralda, sabendo que a pessoa que tem a hora marcada com o banheiro vai chamar a tal hora, mas ele espera chamar para ele poder ir atender. Tipo assim, então quando ele está no momento que ele não pode sair dali trocando a fralda por algum motivo, não pode sair dali de onde ele está naquele momento, acaba atrapalhando a vida de todo mundo, que é a certa pessoa foi lá no banheiro e ficou apertando o botão para vir um cuidador. No momento que só atrapalhou todo mundo, tanto ele quanto as outras pessoas. Então, tipo assim, eu sabendo disso, eu vou pegar aquela pessoa ali no horário dela, vou calcular ali que eu vou colocar ela no banheiro, e já sabendo o tempo que ela demora, é o tempo que eu vou trocar uma, duas pessoas e volto ali antes dela tocar a campainha para eu ir lá de novo. Então, tipo assim, eu encurto o caminho de uma forma usando a lógica. Não é que eu estou fazendo mal feito, estou usando a lógica. Isso aí é a diferença do brasileiro para com o japonês. Aí tá aí os outros estrangeiros, então eles são mais espertos nisso? Não, isso é coisa de brasileiro. Eu já trabalhei com outras raças, eles também não têm essa visão além do alcance. Não tem. Simples assim. Tá? Agora vamos falar um pouco para finalizar aqui esse vídeo, falar um pouco aqui
dos cuidadores que judiam dos idosos. E esse judiar que eu digo, a maior parte é verbalmente, é você chegar e ficar xingando a pessoa, né? Seja lá o motivo. Essas pessoas, esses funcionários que ficam judiando dessa forma, mas muito difícil da pessoa ser mandada embora. Ela só é mandada embora, só dá merda mesmo, só dá rolo, quando ela parte para a parte física, e daí que fica muito claro por algumas pessoas que aconteceu aquilo, aí ela é mandada embora. Caso contrário, for só judiação verbal, para muitos asilos, para muitos diretores e superiores dessa área, para eles aquilo ali não é legal, mas eles fingem que não estão vendo. Isso aí acontece demais. Inclusive, eu tinha uma mulher lá que chamava de Sobabá, né? Que seria a veaca lá da onde eu trampei lá do Tocuyo. Essa mina, ela judiava demais, mas demais. Deve continuar ainda, que ela tá lá ainda. Demais dos idosos verbalmente. E chegava a ponto de madrugada, ela ficava no setor do lado, né, na unidade do lado, ouvia direto o grito dos idosos que ela estava judiando, que era isso, que é aquilo, e a mulher gritando, naquele desespero de japonês tal, e não acontecia absolutamente nada, tipo assim, com ela. O máximo que acontecia, a superior chegar e dizer assim, ó, aconteceu assim, o pessoal estava falando que você estava fazendo muito barulho, tal, o que que foi, da jogo, tudo bem aí, tal. Então, o máximo que pode acontecer é isso. De restante, não acontece nada com essa galera. Infelizmente, não acontece nada. É uma pena, né? Mas são realidades, né, que temos aí no mundo do cuidado com o idoso. Tá bom? Então era isso aqui, era só para tirar essas dúvidas, atualizar um pouco aqui. Então ficamos por aqui. Muita paz, muita luz. Namastê, aloha, axé e amém. Vamos que vamos.